Oi, gente, tudo bem? Hoje eu queria conversar com vocês sobre Misto Quente, do Charles Bukowski. Eu não tenho um livro, porque eu peguei ele emprestado na biblioteca, então eu vou deixar aqui nos comentários o link do Scooby para quem quiser conhecer a história. Mas assim, ele é um romance autobiográfico misturado com romance de formação, que a gente tem a história do Harry Schneider, que é um descendente de alemão. E aí eu fiquei me perguntando como a gente falaria o sobrenome dele corretamente durante toda a história. Que ele é o típico bad boy, assim, ou melhor dizendo, ele tenta ser um bad boy. A gente acompanha a vida dele dos 10 anos aos 15. Então toda aquela passagem da adolescência tu acompanha ele. Ele é um excluído que passa a ser temido. Não é spoiler falar que ele é um romance de formação, então muitas das coisas que vão acontecer com ele acontecem sempre com adolescentes. As dúvidas, os erros, os questionamentos. Ele é um personagem bastante complexo, assim, ele tem várias camadas, ele não é um personagem liso, tranquilo. Uh, as transformações, o crescimento dele é uma parte que me chama bastante atenção no livro, porque ele tem essa escrita fluida, essa coisa assim que tu quer rir, mas tá acontecendo um monte de merda, mas tu quer rir. E tipo, eu não sei até onde isso é bom ou ruim. É o tipo de livro que te faz parar e pensar muito, especialmente sobre a tua vida, especialmente sobre quando tu era adolescente. Mas ao mesmo tempo também é o tipo de livro que tu fica assim, nossa, isso realmente podia ter acontecido comigo. Isso realmente aconteceu comigo. Porque tudo que acontece com ele, nada é tão de outro mundo, assim. Tudo tem uma correlação, uma ligação com coisas que acontecem no dia a dia. E que a gente não pode deixar de não demonstrar assim, sabe? Outra coisa que me chamou bastante atenção é que no texto de apoio que tem da edição da LPM, ele fala que é um romance com toques biográficos. Então eu fiquei me perguntando até onde os pensamentos dele, adolescente, não estavam ali no Harry, daquela forma que ele demonstrou, ou se algumas coisas que ele passou ao longo da vida não foram coisas que ele fez o personagem principal dele passar. Outra coisa também é uma reflexão através da juventude, principalmente da relação entre tu ser adolescente, a tua relação com teus pais, a relação com a tua escola, a relação com teus professores, a relação com teus colegas e como que isso pode te influenciar na tua fase adulta. A parte das espinhas, assim, eu me identifico muito, muito mesmo. Ahn, E outra coisa que também me chamou bastante atenção foi a forma como o autor ele pinta os seus personagens. Os personagens dele todos eles têm muitos defeitos. Eles são pessoas muito incompletas, muito pesadas às vezes. É difícil de tu simpatizar num primeiro momento com qualquer um deles ali. Tu meio que fica pensando assim, refletindo, tá, mas aonde que isso vai levar, aonde que isso vai te demonstrar, né? E tu chega num determinado ponto ali da tua vida que tu não tem, ele não tem para onde correr, ele chega naquele ponto ali. E eu fico pensando assim, até até depois assim, com o próprio avançar da história, que ele cresce, mas ele cresce empurrado pelos outros, ele não cresce por ele mesmo. Falando disso, claro, no termo da personalidade dele, nas próprias relações que ele vai desenvolvendo entre as pessoas e essa dificuldade que ele tem de falar com os outros e de
se questionar, de pensar a respeito dos outros. Eu me identifiquei bastante assim com ele nesse sentido. Eu me sinto até hoje uma pessoa meio complicada de quebrar esse paradigma do outro, de pensar no outro dessa forma, assim, de tentar criar a amizade do outro. Não que eu seja uma pessoa que eu não fale com as outras pessoas, mas eu falo o necessário muitas vezes. E eu fiquei me questionando durante boa parte da leitura o quanto que ele também falava apenas o necessário com algumas pessoas. E é uma, e é uma coisa assim a se pensar. Gostei muito do livro, dei 4 estrelas. Favoritei, não foi um 5 estrelas por algumas coisas que eu acho que poderiam ser tiradas ou acrescentadas, e para quem gosta de Kerouac como eu gosto, sim, ele é um prato bem cheio. Dá muita vontade de ler me deu muita vontade de ler outros livros do autor. E assim, eu acho que a grande diferença entre ele e os outros escritores malditos que a gente chama, né, que são esses escritores nível beat, como o Kerouac, como o Ginsberg, é que o Bukowski ele mais falou sobre a juventude, e ele parou ali na juventude, e também em alguns momentos eu acho que ele se alonga demais. Pelo menos nesse livro, assim, eu não sei como é os outros livros, assim, mas ele não descreve a velhice ou as pessoas mais velhas da mesma forma que ele descreve a juventude. E outra coisa também, comparada, claro, aos escritores malditos que eu já li, no caso, eu senti que a linguagem dele é um pouco mais forçada. Ele não tenta tanto aquele nível de fluxo de consciência. Tipo, o Kerouac, ele só escreve, sabe? Ele junta palavras. As palavras são os deuses para ele. Então ele junta aquilo e transforma aquilo numa obra. Enquanto ali tu vê mais um pensamento em cima do que irei escrever, como irei construir esse diálogo, como irei produzir tal coisa, como que esses personagens vão se interagir. Mas eu gostei muito, assim, super recomendo a leitura e gostaria muito de saber se vocês já leram, não têm interesse em ler, e se quiserem, assim, conversar comigo, é só deixar um comentário. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.